Querido, ainda de pé, dá um retorno aqui, Nelson. Acho que está desligado aqui para mim. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga que bom que você veio. Cumprimente, diga que bom que você veio, Deus te abençoe. Sobe aqui comigo, Nelson, para você ver que está sem retorno aqui. Isso. Cumprimente seu irmão, aleluia. Cumprimente. Aqui está sem retorno. Melhorou. Som, teste. Ei, glórias a Deus. Hoje, nós já lemos aqui Efésios. Eu quero ler só aqui mais Efésios para você entender o que é o evangelho que não desce ao coração. Efésios, ele começa ali no capítulo 4 falando da unidade da fé. Depois no capítulo 17, santidade cristã. E no verso 25, ele começa o que eu quero tratar com vocês, dizendo assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ele fala no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Amém? Sente, nós já oramos, glórias a Deus por essa mensagem. Eu gosto muito das cartas, irmãos, amo essas cartas. Eu quero trazer um pouquinho aqui de introdução hoje. Pastor, eu sou novo na igreja, eu não sei onde era Éfeso, eu não sei se era uma cidade, eu não sei o que significa. Então Paulo, para cada contexto ali dessas cidades, Éfeso precisava aqui, que era uma cidade pagã, precisava ouvir tudo aquilo que desde o primeiro capítulo aqui, irmãos, traz instruções práticas. Eu gosto das cartas paulinas, porque elas trazem verdadeiramente instruções práticas para a nossa vida cristã, e não teórica. Por isso, Deus colocou meu coração, nessas próximas semanas, nós vamos tratar justamente desse tema, o evangelho que não desce ao coração. Você já parou para pensar? O que é um evangelho que nunca desceu ao coração? Se eu fosse perguntar para vocês, o que seria isso? Você conhece alguém que o evangelho não desceu ao coração? Eu conheço muitos. Então, eu quero tratar com vocês porque nós precisamos sair desse campo teórico e nós precisamos ir para isso aqui que Paulo traz, o evangelho prático. Nós precisamos, então, justamente isso aqui, nesse contexto prático, e eu quero rapidamente aqui trazer 4 princípios, eles se complementam, e eu quero, pode colocar aqui os slides, eu quero conversar com vocês algo muito importante, que é o chamado à santidade prática. Depois você lê novamente Efésios capítulo 4, tá bom? Mas eu quero começar do verso 25, porém, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Nós lemos aqui, junto com o irmão Rafael, nós lemos o verso 27, quero que você, deixa eu ver se está funcionando aqui. Deixa eu passar, agora, está funcionando assim, vou voltar, pronto, ótimo, está aí. Então, esses versos anteriores aí, ele vai falar justamente da dinâmica da vida cristã. Está aqui no telão? A dinâmica da vida cristã. E ele vai trazer aqui no verso 17, dizendo que, e digo isso, irmãos, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam como os gentios. E ele traz algo aqui no início, como nós, agora cristãos, pelo menos deveremos andar, na prática. Ou seja, sempre haverá para nós, irmãos, um antes e um depois. Sempre o cristão, nós precisamos entender que deverá haver um Marcelo, um Nelson, um Rubens, um Neves, um antes e um depois. Então, ele traz aqui também, no verso 20, ele traz aí, onde nós deveremos então aprender, qual a fonte desse ensinamento?
E essa mensagem ela é cristocêntrica. E ele fala assim: mas não vos aprendeste assim com quem? Com Cristo. Isso, deixa aí para a gente. Vocês não aprenderam com Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos uma fonte, nós precisamos aprender com Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só para contextualizar. E como funciona então essa parte prática? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Como funciona na parte prática? Aí é o verso 22, verso 23 e o verso 24. Ele fala assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, aqui existe uma analogia, é como se o cristão agora, todos os dias, né, a gente, pelo menos a maioria aqui, toma banho diariamente, amém, irmãos? Com exceção de alguns adolescentes, né? Ele traz aqui a analogia de que agora, com Cristo, é como se a gente precisasse diariamente, né, despir, tirar aquele velho homem. Como é bom chegar em casa, tirar aquela roupa suja, nesse ambiente que está muito quente, e colocar uma roupa limpinha. E ali você coloca aquela roupa limpinha, e você relaxa, e ali você está limpo. É como se fosse essa transformação, esse trocar de roupa. Então, diariamente, nós precisamos ser intencionais nisso. Eu quero que você entenda isso aqui, crente. Diariamente nós precisamos ser intencionais e dizer, aí ó, não para a velha natureza, e sim para Cristo. Quem entendeu isso? Amém, queridos? Isso deve ser algo diário, deve ser algo prático do nosso dia a dia. Então, ele começa lá no verso 17, justamente assim. Mas eu quero tratar aqui com vocês essas 4 maneiras, né, que são até contrastes práticos, né, forma prática de dizer não. Pastor, mas como eu posso dizer não diariamente ao pecado e sim diariamente a Jesus Cristo? Como eu posso fazer isso? Então, justamente aqui que nós vamos tratar, nós vamos falar, vamos deixar a mentira, vou explicar para vocês, a questão da ira, né, a questão do furto, né? E também a questão da palavra torpe. E eu tenho certeza que Deus irá falar de forma aqui profunda nos nossos corações. Outra coisa que eu preciso pontuar com os irmãos é que Paulo ele não está criando uma ética nova. Ah, Paulo está escrevendo ali, não. Tudo que nós vamos tratar aqui está lá no Velho Testamento. Seja a questão da mentira, lá em Zacarias, no capítulo 8. Tem o verso 10, que vai falar da mentira, tem o verso 16. Irai-vos e não pequeis, Salmos. E os dois aí são mandamentos, né? Até a questão da ira também pode encaixar dentro, né, do testemunho lá, do falso testemunho. Aquele que furta está lá no Velho Testamento. E a questão da palavra torpe também no Velho Testamento. Ele está trazendo apenas uma aplicação agora, Paulo ele está trazendo uma aplicação à luz de Cristo. Então ele não está trazendo uma doutrina, ele não está trazendo uma ética nova quando ele escreve Efésios. É fantástico isso, porque ele está apenas, né, ele está apenas trazendo isso à luz de Cristo. Mas o contexto aqui é interessante, porque o contexto dessas orientações é o contexto da igreja. Esse contexto para dizer, olha, não minta, não furte, se você tinha aquela velha natureza, não faça mais. É interessante, porque nós estamos falando do contexto da igreja. Então, é importante nessa introdução, você entender que Paulo não está falando a gentios, ele fala, vocês foram gentis, vocês eram de uma cultura pagã, mas Paulo está falando no contexto da igreja, e eu estou pregando hoje para o contexto da igreja, irmãos. E como nós precisamos ouvir a carta, essa carta à igreja de Éfeso. Eu posso dizer que essa carta pode ser a carta à igreja de Águas Claras, porque o que eu me deparo
com crente, o que eu me deparo com cristão, né, que relativiza a mentira, pequenas mentiras, meia verdade, enfim, furtos, né? Nós vamos ver aqui o que é pequenos furtos, furtos de qualquer maneira, não existe um pequeno furto, matar trabalho, matar horário. Então, esse contexto é para a igreja, porque lá no 25 ele vai falar isso, por isso, deixai a mente, né? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque nós devemos falar a verdade com cada um dentro do cenário da igreja, porque nós somos o quê? Membros de um só corpo. Nós somos membros aqui de um só corpo. Nós somos uma família. Amém? É por isso que ele traz esse contexto. Ainda, irmãos, olha como Deus ele é misericordioso. O verso 25 vai falar, por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Ele sempre, Paulo, ele vai dizer, olha, não façam isso por motivo tal, mas não façam isso. Olha como Deus, ele é misericordioso conosco. Ele é absoluto, Deus é soberano. Ele precisa justificar e motivar o motivo que nós devemos não mentir, irmã Raquel. Não precisa. Então, por isso, Deus, ele quer obediência, mas que nós também, né, quer nossa obediência, mas que entendamos também o motivo. E ele traz lá, por isso, não faça isso e faça aquilo. Esse é um Deus misericordioso. Mas por quê, pastor Arimateia? Por que nós não devemos mais mentir? Olha que pergunta interessante. Por que, irmão Rodrigo? Porque o crente, ele não pode furtar. Porque o crente não pode falar uma palavra podre, uma palavra inútil, que é a tradução do grego da palavra torpe. Hein, irmão Marco? É para a nossa salvação? Quem acha que a gente não pode mentir para a nossa salvação? Quem acha? Pronto. É para a salvação? Pois é, amados. Aí, aqui, só a questão do por isso, é porque há uma razão anterior. Se você for olhar aqui todo Efésios antes, tem uma razão anterior. E qual é, pastor? Por que eu não devo mentir? Por que eu não devo defraudar o meu irmão? Por que eu não devo furtar? Por quê? Porque, amados, porque Ele nos amou, e está aqui tudo antes, você vai encontrar, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes da fundação do mundo, Ele simplesmente, Deus enviou seu Filho por conta dos nossos pecados, porque Ele nos escolheu para sermos seu povo. Então, existe um motivo aqui que antecede. Eu não estou deixando aqui de mentir por conta da minha salvação. Esse é um equívoco teológico nosso. Esse é um equívoco totalmente teológico. Nós temos um professor de teologia. Eu não paro agora, vou parar de mentir porque eu quero ser salvo. Não, irmãos, você aqui já recebeu a graça de Deus. Nós já recebemos o seu amor. Eu sinto esse amor, eu fui transformado por esse amor e por isso eu não minto. Por isso eu não engano, não defraudo. Quem entendeu isso, diga amém. Então, é por isso que eu parei de mentir. É por isso que eu parei de mentir. É por isso que eu não cometo esse tipo de pecado. Então, vocês entenderam? Eu acho interessante uma frase aqui de Martinho Lutero, que ele diz assim: a lei, ela me leva a Cristo para a justificação. A lei vai falar, olha, tal coisa, se você mente, né, não minta mais. E Cristo me manda de volta a lei para o quê? Para nós agradecermos, para nós sermos gratos, para gratidão. Destaca o papel então da lei como um guia que aponta para Cristo e após a justificação pela fé, impulsiona o crente a viver em obediência a Deus, não por obrigação, mas por um amor e um coração cheio de gratidão a Deus. Amém? Agora que nós já introduzimos,
Pegue aí a sua Bíblia, capítulo 25, capítulo 4, verso 25. Agora nós vamos pontuar aqui porque nós não devemos mentir. Então, o verso 25 vai dizer assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Deixai o quê? A mentira. Irmãos, existem muitos tipos de mentiras. E se nós formos pela nossa cultura, né, o jeitinho brasileiro, a cultura de muitos estados, né, por exemplo, eu reconheço que o meu estado, a nossa cultura lá, o Pará, existem muitas mentiras. Eu cresci ali com algumas lendas, né? Você nunca ouviu a lenda do boto da Amazônia? As meninas engravidavam lá, e para justificar essa gravidez, sabe o que elas falavam? Foi o boto que me engravidou. E nós crescemos com essa história. A história do boto, nós crescemos com muitas lendas que eu não vou trazer agora, muitas mentiras, algo cultural que estava enraizado às vezes, mas existe muitas mentiras no nosso meio. Existem inclusive várias maneiras de mentir. Quando você se omite, quando você fala meias verdades, é uma forma de mentir, mas eu quero te dizer que todas elas são condenadas pela Bíblia. Deixa eu falar para você, vou repetir aqui, meu irmão, todas as mentiras, elas são totalmente condenadas pela palavra de Deus. Ah, mas eu menti em benefício de uma situação, é condenado. Ah, pastor, mas prevalece o mal menor. Por exemplo, alguém veio aqui porque alguém tem uma dívida, e aí veio um oficial de justiça e falou: ó, eu preciso cobrar uma dívida, pastor, eu preciso que o senhor me indique ali o fulano de tal, ele está aí na igreja? Aí eu posso dizer: ah, mas para beneficiar a minha ovelha, eu vou dizer que não, e eu vou esconder a minha ovelha. Eu estou fazendo certo se eu esconder? Não, ainda que prevaleça o mal menor. Irmãos, entenda isso, ainda que seja cultural, ainda que seja normal, você aprendeu às vezes com o seu pai mentir, você aprendeu às vezes com a sua mãe: pastor, o senhor está dizendo que eu aprendi dentro da minha família, por uma questão cultural. O Brasil, às vezes, a pessoa em crise, ela quer dar um jeitinho nos impostos, ela quer dar um jeitinho ali no salário, às vezes quer dar um jeitinho até no dízimo. Olha, Senhor, eu recebo líquido, meu salário é 20 mil, eu estou todo endividado, eu só recebo 4 mil líquidos, vou te dar desses 4. Nós damos o jeitinho, nós mentimos em muitas áreas da nossa vida. Às vezes, a pessoa diz assim: pastor, eu precisei mentir. Irmãos, mais uma vez eu digo, toda forma de mentira, em nome de Jesus, talvez Deus esteja te chamando hoje para reparar alguma mentirinha, né, que você tem de estimação, alguma situação que está te prendendo, alguma situação que não está colocando no teu coração a alegria da verdade, porque a verdade, ela traz uma alegria, ela é libertadora. Olha, infelizmente eu não posso te atender. Irmãos, quando nós aprendemos isso, a falar a verdade, ser sincero, entenda, você vai ganhar o respeito das pessoas. Infelizmente, né, se eu for abrir gabinete aqui, irmãos, eu tenho gabinete até de madrugada, mas às vezes eu falo: olha, às vezes eu falo, eu não posso te atender na quinta, porque eu ainda motivo, né, faço que nem Deus aí, eu motivo a minha resposta, eu estarei nessa terça na audiência, eu estarei assim, mas fale a verdade, doa o que doer, fale a verdade, porque Paulo está dizendo aqui: olha, deixa essas velhas coisas. Mentira era da natureza pagã daquele povo. E interessante que, se você for estudar a Éfeso, eles trouxeram isso para dentro da igreja. Mentira, o furto, estava acontecendo pequenos furtos ali dentro da igreja, e eles traziam a cultura pagã, porque dentro da cultura pagã, a mentira é algo muito comum, então não era diferente. E eu acho uma similaridade muito grande com o Brasil. Às vezes nossos filhos já estão mentindo para nós em relação a dever, e nós não repreendemos. E eu lembro, amados, que quando eu comecei a namorar com a Giovana, eu falei, ela não está aqui, né? Eu falei uma coisa para ela, eu falei assim: ó,
não minta para mim. Não minta para mim. Eu nunca vou mentir para você, mas não minta para mim. Fiz essa aliança. Até porque a Bíblia, ela atribui a diabo como o pai, né, da mentira na Bíblia. Então, ainda aqui, essa palavra no grego, mentira, aqui se você for buscar, ela é algo como se fosse assim: não continue, cesse essa tua prática, não continue a mentir. Então, os crentes oriundos dessa cultura, muito comum, né? Nós temos aí também parecido com a nossa cultura. Mas aí, como eu falei, Paulo, ele sempre motiva, ele fala, ó, o negativo é aqui, ó, deixa de mentir. E o que é que ele fala? E falai o quê? A verdade. Falai a verdade. Ainda que a verdade, muitas das vezes, significa um confronto. Porque, amados, vamos lá. Às vezes também, falar a verdade em um tempo errado, não é bom. Sim ou não? Às vezes, eu percebi que o meu irmão, aqui na igreja, está cometendo algo, aí eu pego o microfone, e isso acontecia muito, né? Eu vou aqui, meus amados irmãos, deixar de prova o irmão Robertinho. Não tem nenhum Robertinho aqui hoje, tá? Eu vou deixar o Robertinho porque ele adulterou esta semana. É da nossa época aqui, irmão, isso. Falar a verdade para trazer constrangimento, isso também não vai trazer justiça. Então, falai a verdade num tempo oportuno também. Eu acho interessante que quando eu casei, eu tenho um amigo que ele vai assistir esse vídeo, eu até hoje prego para ele, é o Bruno, eu sempre falo dele aqui, né? E eu falei, ó, a Giovana, ela não tem filtro, ela não vai te chamar, porque ele era casado, saiu para cantar, ele era cantor daquele bonde sertanejo, muito famoso, Henrique Carreira é o nome dele, eu conheço de Bruno, né? Ele colocou esse outro nome. Ele volta para lá rico, e queria jantar, falei, Bruno, aí ele trouxe uma namorada de Goiânia, eu falei, Bruno, não vai dar certo, não amigo, eu estou com muita saudade, eu falei, não vai dar certo, vai trazer essa menina. Dito e certo, veio para jantar na nossa casa, e a Giovana estava lá. Quando entrou a menina, sentamos na mesa, a Giovana falou, você sabe, né, que ele é casado. Falou para ela. Falei, ele falou, amigo, como é que a Giovana me faz uma coisa dessa? Eu falei, eu te falei que a Giovana, ela... Aí eles levantaram da mesa, nem jantaram, levantaram da mesa, pegaram o carrão deles e foram embora. Então, falar a verdade em amor, né? Nós precisamos sim falar a verdade, mas olha, meu irmão, tal coisa assim, tal coisa, estou percebendo isso, chama o irmão ali separado, chama a pessoa separada, eu quero falar no tempo certo, eu quero falar no tempo oportuno, eu quero trazer com amor para você essa verdade, porque o pastor falou que tem que falar a verdade, e você fez isso, e você fez aquilo na frente de todo mundo, e isso não é tratar com amor. Mas ainda, qual a razão dessa verdade? Por que nós devemos, só um minutinho, pastor Imaté, por que nós devemos então falar a verdade? Porque, como eu falei para vocês, nós somos o que aqui, irmãos? Porque nós somos o quê? Nós somos membros de uma mesma família. Esse contexto era um contexto da igreja. Quais as mentiras, muitas das vezes, irmãos, que pode, por exemplo, uma mão querer o mal da outra mão, pode um membro se revoltar, né? Hoje eu quero andar, mas o meu pé falou, hoje eu estou cansado, ninguém anda neste corpo. Existe isso? Não, nós não podemos nos machucar uns aos outros, né? Então, fale a verdade, porque nós somos membros um dos outros. Não pode uma mão estar mentindo para outra mão, a cabeça fala, olha, não vou pensar, não vai ter comida hoje, porque eu não vou fazer a programação de você fazer aqui, né, o gesto para se alimentar. Então é por isso que nós precisamos falar a verdade. Pastor Imaté?
Fez uma ressalva, né? Então, é não falar com amor. Pronto. Deixa eu continuar aqui, pastor Maria Mateus. Além da mentira, olha que interessante. Paulo, ele vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Quem acha que o crente tem um espaço para ira? Levante a mão. Nós temos um espaço para ira. Quem acha que não deve ter ira na vida do crente? Levante a mão. Ninguém levantou nenhuma nem outra, já estão com medo, né? Há lugar para ira, pastor Rubens? Há lugar para ira, pastor Neves? Está aí, vai ganhar um livro. Quem acha que tem lugar para ira no coração do crente? Levante a mão. Vocês são... Aí não dá, né? Engraçadinho. Aí vocês foram ler, né? E a gente pode inverter aqui. A gente pode dizer assim: olha, não peques, mas vocês podem se irar. Se você inverter, que é um recurso linguístico, você vai entender que é possível sim um crente. Agora, para ganhar o livro, o pastor está me enrolando, né? Como é que eu peco então? Como é que eu peco? Como é que ira, né? Como é que essa ira santa? Como é que se dá essa ira santa? Porque o verso 31, você vai falar: pastor, mas é contraditório, porque no verso 31 ele manda tirar, né, dentre vós, Paulo manda, vocês tirem essa ira do meio de vocês. Como é que pode isso? Parece algo contraditório, mas essa ira, irmãos, ela nada mais é do que uma justa indignação pela afronta, não pelas coisas, está errado aí, mas afronta as coisas de Deus. Então é uma justa indignação. E será, irmãos, como nós precisamos de crentes assim? Como nós precisamos, como o pastor Martin Luther King aqui, que ele fala: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo o lugar. Nós precisamos sim de crentes que se irem sim, em detrimento disso aqui, uma justiça, é uma justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Quando você olhar uma injustiça, quando você perceber uma afronta às coisas de Deus, se isso não deixar você irado, tem alguma coisa errada, está com defeito de fabricação, uma injustiça, ou uma verdade sonegada. Você está no ambiente de trabalho lá, o pastor aqui do Senado, né? O pastor do Senado, pensa num homem grande lá no Senado, pastor Arimateia, lá do Senado Federal, e ele foi chamado na frente de todo mundo, e já pensou o chefe humilhando e dizendo: olha, na frente de todo mundo uma injustiça. Muitas das vezes, né, eu conheço vocês, muitas das vezes vai subindo uma ira, mas é uma ira santa. Então é possível sim. Se alguém perguntar para vocês, isso aqui é até polêmico, eu vou até colocar no Instagram, é até polêmico, mas é possível. Quando você estiver indignado, quando você vê alguma afronta às coisas de Deus, ou quando você vê a palavra de Deus sendo distorcida, sim. Mas existe uma situação aqui, irmãos, que é o fruto ainda, e a Bíblia, ela proíbe, né? Ela proíbe um tipo de ira. Mas qual é a ira proibida na Bíblia? Diga comigo: fruto de uma frustração pessoal. Diga isso, diga: fruto. Ou seja, eu nunca serei o foco da ira santa. Não se trata de mim. Eu nunca serei o foco dessa ira, porque eu sofri do pastor fulano de tal, uma retaliação, uma injustiça, né? Então, pode se irar sim, mas não é pela tua autodefesa, não é um fruto de uma frustração, não é algo de uma frustração pessoal, que alguém fez contra você, sempre vai ser algo externo. Então, ele diz ainda aqui, a parte B, que é o contraste justamente, ele fala assim: irai-vos e não, mas por que não pequeis? Por que, pastor? Porque, amados, quando essa ira, que ela pode ser até caracterizada como uma ira santa, né? Já falei para vocês, é legítimo, uma afronta, uma injustiça, o sol pode de repente se pôr
sobre essa ira. Essa ira ela pode passar para um outro dia, e essa ira pode ir aqui dentro do coração. Mas aquele pastor, aquela igreja, irmão, não me deram paz do Senhor. E aquilo pode virar uma outra emoção, pode virar um ressentimento, pode virar um rancor, pode virar um sentimento de vingança, sim ou não? Essa ira pode virar uma mágoa. Olha, a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira, lá no verso 26. Então, amados, a hora de resolver, né, é naquele mesmo dia. E como acontece isso nos relacionamentos? Como nós deixamos, às vezes, há uma guerra, bora ver quem fala, bora ver quem fica mais de mal um com o outro, bora ver quem dá mais um gelo um com o outro. Eu já aconselhei muitos casais que falavam assim: pastor, ela me deu um gelo de uma semana, eu dei 2 semanas, eu dei um gelo de 24 horas, ele me deu de 48 horas, porque estávamos irados, nós brigamos. Mas não é assim com a palavra de Deus. Pastor, eu passei uma afronta, algo externo ocasionou, e eu fiquei muito triste com a situação, me irei, mas eu já fui lá, eu conversei com meu irmão, com meu líder, com meu chefe. Eu posso até estar certo, mas vamos nos acertar, vamos fazer um balanço de hoje. Meu amor, aconteceu alguma coisa, percebi que você está cansado, não sei se você está cansada, eu não sei qual é a situação, mas vamos aqui, né? Não vamos deixar isso e amanhã se transformar em um pecado, em um rancor, em um ressentimento. Irmãos, cuidado para essa ira não se transformar num ressentimento. E a pior coisa, a pior coisa que tem é um casal ressentido. Pior coisa é um obreiro na casa de Deus ressentido. Eu sei, já passei por isso. Passa tempos e anos e às vezes lembra: mas o pastor passou no meu lado, o pastor não me deu oportunidade, eu não cresci no ministério porque foi o pastor. Ressentimento. Não deixe isso tomar conta do seu coração. Repare isso. Talvez Deus esteja te chamando para você fazer essa reparação. Por isso, ele diz assim: não deixe lugar, porque justamente o diabo, ele pode reverter essa ira. Pode até ter começado com uma ira justa, sim ou não? Pode até ter começado, mas o diabo, ele sabe manipular, e pode terminar em um rancor, em um ressentimento, e se o tempo passou, pode sim virar uma mágoa muito grande. Quem entendeu isso, diga amém. Não dê lugar ao diabo. Mas ainda aqui, além da mentira, além da ira, Paulo, ele trata um assunto, irmãos, para os nossos dias. Ele fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Como eu falei para vocês, naquela cultura era muito comum, mas irmãos, nós todos, às vezes nós cometemos muitos furtos. Nós cometemos no ambiente do home office, né? Eu não vou nem dar o exemplo lá de casa, o pastor fica falando da Giovana, dele, mas eu sei de irmãos aqui, que se estão em home office, eles estão em home office. Eu sei do irmão, se tem sem supervisão, que chegar no seu ambiente de trabalho 9 horas, e sair às 15, às 16, né? Eu sei que existe isso, mas às vezes nós furtamos no ambiente de trabalho, horário. Nós, ao invés de estar trabalhando, muitas das vezes, estamos rolando Instagram, prejudicando, né, a nossa vida. Às vezes nós furtamos uma caneta da igreja. Tem pessoas que vão rir aqui, eu vou pegar vocês, porque o que some de caneta da igreja não está no gibi, irmãos. É ou não é, irmão? Às vezes nós furtamos aquela liguinha, né? Sabe aquela liga? Papéis. Existem esses pequenos furtos. A cultura brasileira e a tentação, né, de modificar ali o imposto de renda, né? Todos sentem tentados a esses pequenos furtos. Mas olha que interessante. Paulo, ele dá uma motivação, como eu falei para vocês. Deus, ele sempre explica porque ele é misericordioso. E olha que interessante, fala assim: olha, vocês não devem furtar antes, diga comigo, trabalhe. Ele dá uma solução.
Olha o antagonismo do furto. Não furte. Vocês que vieram da cultura pagã, vocês que deixaram a velha natureza, crente que deixou a velha natureza, vive emprestando dinheiro aqui na igreja e dando calote nos homens, nos irmãos. Eu já falei para vocês isso. Pastores que são ali profetas, vivem dando calote nas pessoas, furtando as pessoas, pedindo oferta, dizendo que vai pagar. Eu estou falando para um contexto de igreja. Ele fala, antes, trabalho. Eu sei que você pode dizer, pastor, eu estou tentando. No Brasil, no contexto, está tão difícil o trabalho, mas Deus, Ele honra. Deus, Ele honra. Se você for um bom funcionário, não furtar tempo, não mentir, né, entender que Deus já te amou, por isso você não faz mais isso. Mas qual é a motivação? Eu achei fantástica essa motivação. Ele fala assim, fazendo com as mãos, com o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Aprenda isso. Irmão, já imagina, se hoje nessa cultura, jovens estão cada vez mais, né, avançando no mercado de trabalho, cada vez mais egoístas, né? Olha, eu vou trabalhar, passar no concurso para morar em Águas Claras, comprar um HB20 branco e comprar meu apartamento e viajar pelo mundo. Hoje nós temos jovens com esse pensamento. Eu vou passar no concurso, eu vou ter uma empresa, eu para mim. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Irmão, já pensou? Se a nossa oração fosse, Senhor, eu quero sim, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor abençoe as minhas mãos, o meu intelecto, Senhor, para que eu possa atender aos necessitados. Você já imaginou se essa fosse a sua oração? Deus, eu até coloquei aí, caiu aqui, cadê o passador? Já pensou se essa fosse a nossa oração? Aqui, ó, Deus, eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar os pobres e necessitados. Como seria, irmãos, a nossa vida? Como seria o nível de prosperidade? Porque às vezes nós estamos pedindo, Senhor, porque eu quero comprar um carro, eu quero viajar, eu quero, Senhor, agora eu não quero mais um apartamento, agora eu quero uma casa, agora eu quero uma casa maior. Mas Ele traz aqui uma motivação, que a gente possa atender os necessitados. E eu sei que existem muitos dizimistas aqui, nós demos cesta básica essa semana, muitas cestas grandes, que nós damos todos os meses aqui, isso é oriundo do teu dízimo, e da tua oferta, querido, que Deus possa te abençoar poderosamente. E aqui, o último contraste, e a última orientação, e eu amo isso aqui, irmãos, que às vezes os irmãos acham que isso aqui é palavrão, e não é palavrão. Paulo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, então no grego, é como se fosse algo podre, roto, inútil. Inclusive, a palavra para uma fruta podre era a palavra torpe. E como muitas das vezes, ao invés de nós estarmos ganhando no silêncio, nós conseguimos abrir a nossa boca e falar algo que é pior do que o silêncio. Eu vou repetir. Às vezes, nós estamos num ambiente e nós não filtramos as nossas palavras. Como quando estamos em discussões, e às vezes aquilo que sai da nossa boca é pior do que o silêncio. Às vezes era melhor ter ficado calado, porque nós falamos então palavras inúteis, e ali, amado, Paulo ele traz uma orientação, olha, deixe de mentir, pare de furtar, mas também pare de expressar aí essas palavras que vocês estão trazendo da velha natureza, quando eram gentis. E às vezes, irmãos, nós também queremos trazer palavras, acreditem, do velho homem, aqui, nesta igreja, está aqui a irmã Zenate, aqui, neste ambiente, mais ou menos, nessa direção, um pastor pregando aqui, e ele chamou um dos palavrões mais grave que um ser humano pode pronunciar.
aquele palavrão que rima com alho. Você já deve imaginar aqui, ó. Porque geralmente quem chama palavrão é quem tem a cultura de chamar palavrão. E a pessoa tem a cultura e ela acaba falando palavrão. Aí está no altar, está aqui empolgado. Não adianta esconder da igreja, vai soltar um palavrão. Entendeu? Mas a palavra torpe não é um palavrão. Eu estou dando o exemplo de pessoas que já eram para ter abandonado a velha natureza, a mentira, a palavra torpe, e trazem para dentro já, agora transformados, agora no processo de santificação, e trazem gírias, palavras torpes. Eu sei que Deus está falando conosco, mano. Eu sei que Deus já não quer mais essa palavra na tua boca, porque Ele te amou, Ele deu a vida do seu filho por você. É por isso, eu parei de falar a palavra torpe pela minha salvação. Não é. É porque Deus está ali contigo no teu dia a dia. Mas sabe o que é mais interessante? É que o que promove, o verso 29 vai continuar, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então, nós podemos deixar a palavra torpe, as palavras inúteis, mas nós podemos promover a edificação. Olha que interessante isso, para que dê graça. Como seria a nossa vida se nós consagrássemos a nossa boca para falar palavras que edificam e abençoem? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Eu que coloquei essa imagem aqui. Se nós falássemos: olha, meu irmão, eu sei que foi difícil, você perdeu o emprego, todos os dias, irmãos, todos os dias, o pastor Marcelo aqui recebe notícias: passei no concurso, pastor, eu vou casar. Inclusive, terça-feira, ontem, eu recebi a notícia: o Kelielson, nosso médico aqui, vai casar. Eu falei: eu fui o último a saber. Falei: não, falou, parabéns, que Deus te abençoe, né? As solteiras da igreja vão ficar tristes, porque tinha muita esperança. Eu conheço tudo aqui, viu, irmão? Eu sei de tudo que acontece aqui. O Kelielson é médico, jovem, e muitas pessoas, irmãs: pastor, ore pelo meu casamento com o Kelielson. Ele está sabendo? Eu falei: não, ele não está sabendo não, pastor. Muitas irmãs fizeram isso. Não estão aqui, tá bom? As irmãs já até saíram dessa igreja aqui. Então, olha, como é que nós, que somos mais tradicionais, nós falamos muito da graça de Deus. Mas olha que interessante isso aqui. Mas só que o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha o que eu coloquei aqui: nós somos salvos pela graça. E como essa graça, ela chega até nós? Como a graça chega até o meu irmão que está lá no metrô? Como é que essa graça chega? Pelas palavras dos irmãos. Talvez você esteja aqui hoje porque você foi alcançado por essa graça. Olha, eu conheço o Evangelho, ele desceu ao meu coração, e fique tranquilo, este casamento vai dar certo. Fica tranquilo, meu irmão, você vai passar em outro concurso, ou você vai arrumar um outro emprego. Olha, querido, lá no hospital, vai dar certo. Nós cremos. Você já tem a salvação garantida, mas nós vamos orar, se Deus, Ele permitir, Ele vai te curar também. Já pensou se a nossa vida fosse assim? Ao invés de falarmos, palavras inúteis, nós colocássemos no nosso coração, na nossa mente, que a graça de Deus, ela é levada através das nossas palavras, é através do nosso andar e do nosso falar. Que interessante isso. Por fim, irmãos, vamos ficar de pé. Como eu falei para vocês, não é uma condição de mérito. Paulo, ele sabia muito bem a natureza, a nossa natureza, a natureza do ser humano, quando ele trouxe essas questões práticas. Então ele traz a questão da mentira, que eram e são muito comuns muitas das vezes na nossa vida, na vida do crente, na vida da igreja.
a desonestidade, a mágoa, o ressentimento, palavra suja, mas não é condição de mérito, irmãos, para a salvação, mas para aquele que já conhece o poder do Espírito Santo de Deus, aquele que reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, aquele que reconhece: Senhor, o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz do Espírito Santo. O Senhor me trouxe para a luz, por isso eu mentia, quando eu era gentio, quando eu estava no mundo, a velha natureza, mas quando eu tomo aquele banho, troco diariamente a roupa, eu me visto daquele novo homem, aquele novo homem não mente mais, aquele novo homem não traz ressentimento, aquele novo homem não furta mais em todas as áreas. E Paulo, ele sabia muito bem. E se você está em Cristo, nós podemos dizer não à mentira. Amém, queridos? Se nós estamos em Cristo, irmãos, eu estou em Cristo. Quem está mais aqui em Cristo? Se nós estamos nele, se o Espírito Santo está conosco, nós podemos dizer não à mentira, não ao pecado, não ao ressentimento, né? Não vamos deixar essa ira e Satanás ser usada por Satanás e transformar esta ira em mágoa, em vingança, porque nós estamos em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar pedindo ao Senhor. Talvez hoje seja a noite que houve a última mentira, ainda que seja cultural. Talvez hoje aquele ressentimento que dormia naquele coração e passava por outro dia, hoje Deus, ele quer tratar conosco essa questão da mentira, essa questão do furto. Hoje Deus quer tratar conosco as nossas palavras, o que nós temos proferido no nosso ambiente, aos nossos filhos, o que nós temos proferido no nosso ambiente, na nossa casa, liberando palavras de alegria, palavras de esperança, aleluia. Deus quer colocar nas tuas bocas, meu irmão, Deus quer colocar em nossas bocas palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de conforto, aleluia, Senhor. Vivo só pra ti, abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, Senhor, nós queremos dizer sim para a verdade. Senhor, nós queremos dizer sim, Senhor, para a justiça, porque estamos em Ti, somos novas criaturas, Senhor, e queremos dizer não, Senhor, à mentira. A partir de hoje nós queremos dizer não, Senhor, ao furto. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a entendermos que nós não praticamos a verdade para nós sermos salvos, Senhor. Oh, Espírito Santo, mas porque o Senhor nos amou, porque o Senhor já derramou sobre nós a graça, e por isso, Senhor, nós somos obedientes à Tua palavra, ao Teu chamado, a esta caminhada, Senhor, diária, a essa caminhada que é uma decisão, Senhor, diária, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a este processo, a esta caminhada, Senhor, de santificação, em no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém, glória a Deus. Nós temos cantina aí, meu? Temos pamonha? É de Deus, viu? Amados, nós vamos ainda no domingo. Se você não se inscreveu, você que quer ser um líder de excelência,